Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez, cá estamos para compartilhar a palavra de Deus. Quero que este vídeo te encontre bem. Vamos então falar a palavra de Deus? Hoje eu gostaria de ler 2 versículos isolados e diferentes da Bíblia dentro de um mesmo livro, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Marcos. O primeiro versículo está no capítulo 9, versículo 22. Diz assim: E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O segundo versículo dentro do mesmo livro está no capítulo 1 e versículo 40, que diz: E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. Graças a Deus pela sua gloriosa palavra. O tema de hoje é: Se tu podes, se tu queres. Existe um ditado popular que diz que querer não é poder. É um ditado, não é bíblico, né? É dito pelo povo em geral, mas é um ditado verdadeiro. Pelo menos no que tange a nós, homens, seres humanos. Querer realmente não é poder. Apesar de alguns profetas da prosperidade e da autoajuda dizerem o contrário, né? Nós não podemos tudo o que queremos. Eu quero muita coisa. Eu quero conhecer o mundo, conhecer outros países, outras culturas, mas eu não posso, pelo menos no momento. Eu quero morar em uma casa, eu idealizo uma casa dos meus sonhos, mas eu não posso, pelo menos não no momento. Eu quero fazer cursos, me especializar em algumas áreas, mas eu não posso, pelo menos no momento. Isso falando de uma forma humana. Se nós formos ver de uma forma espiritual, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo nos é lícito, tudo nós podemos querer, mas nem tudo convém ou nos convém. Nem tudo é para nós. Às vezes nos falta propósito, às vezes nos falta condições financeiras e às vezes nos falta tempo. E é por isso que nem tudo o que queremos nós podemos. Diferente de nós, isso não funciona para Deus. Para Deus, querer é poder, porque Deus pode todas as coisas. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Dinheiro não é problema para Deus. O tempo também não é um fator limitador para Deus, porque Deus é o dono e o criador do tempo. Deus vê o tempo do lado de fora. Mas a grande pergunta a se fazer é: Deus pode, mas será que Deus quer? Essa é a pergunta que eu deixo para você hoje. Será que Deus quer? Será que Ele quer? Bom, nós lemos 2 textos bíblicos. Um fala de um contexto aonde Jesus, ele vai com 3 dos seus discípulos para um monte. Não se sabe o nome do monte, mas esse monte entrou para a história com o nome de Monte da Transfiguração. E lá ele transfigura-se em glória para os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E aparece Elias e Moisés junto com Jesus. É uma epifania,
É uma teofania onde Jesus é glorificado pelo Pai. E ao descer do monte, Jesus diz que eles nada comentem a respeito do evento que acabaram de presenciar. Mas quando eles descem deste monte de glória, os seus outros 9 discípulos estão em uma situação de apuro, em uma situação calamitosa. Há um jovem, um adolescente possesso, e não é uma possessão simples, é uma legião que está possuindo este jovem. E os seus discípulos, já um pouco experimentados na arte da expulsão de demônios, não conseguem expulsar essa legião do corpo deste jovem. E uma grande multidão se reuniu, chamou a atenção, porque os demônios, eles agiam de uma forma escandalosa na vida daquele jovem, babando, espumando, contorcendo aquele corpo. E Jesus então chega e pergunta o que está acontecendo. E aí o pai daquele jovem compartilha com Jesus e diz: olha, o meu filho é possesso. E eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam expulsar. Aquele pai está aflito, desesperado, atirando para todo lado, vendo de que lado pode vir a salvação, a solução do seu problema, da sua dor. E aí aquele pai, ele fala uma frase que é emblemática. Ele chega até Jesus e diz a Jesus: se tu podes. Isso é uma coisa muito forte, muito séria. Porque não é assim que você se dirige àquele que é criador do céu e da terra, aquele que é criador de todas as coisas, que tem domínio sobre o mundo natural e sobre o mundo espiritual. Não é assim que você se dirige. E é por isso que Jesus olha para ele e parece assustado com a sua fala e lhe responde: se tu podes. Você crê? Tudo é possível ao que crê. A mim me parece que este homem já não tem muita fé de que o seu problema pode ser solucionado. A mim me parece que este homem está tão desesperado que ele se agarra a qualquer coisa, sem medir, sem ter fé suficiente de que algo realmente ou alguém possa o salvar do seu problema. E este homem, ele responde a Jesus: eu creio. Mas ao mesmo tempo e na mesma frase ele diz: ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu creio, mas tá difícil. Eu creio, mas eu já passei por tanta coisa e eu não sei mais em quem crer. Jesus, ele age com providência mesmo com a falta de fé daquele homem, porque há um menino, há um adolescente, um jovem que precisa de libertação. E Jesus vai lá e liberta o jovem e entrega-o ao seu pai. Na outra passagem, dentro do mesmo livro, nós vemos a apresentação que Marcos faz a respeito de Jesus. Jesus é batizado, Jesus começa a pregar sobre o reino de Deus, Jesus começa a expulsar demônios e Jesus começa a curar enfermos. Estamos no início do Evangelho e Marcos nos diz que Jesus, entrando em uma cidade, aproximou-se dele um leproso,
que tinha um sério problema, uma doença incurável na época, e rogou a Jesus e se colocou de joelhos diante dele. E esta palavra é uma palavra muito forte, diante dele. Porque os leprosos da época de Jesus eram instruídos segundo a lei mosaica, a lei cerimonial lá em Levítico, a se colocarem a uma distância segura daquelas pessoas que eram saudáveis. Eles tinham que ficar a 200 metros de distância, colocar a mão nos lábios superiores e gritar: imundo, imundo, quando alguém se aproximasse, para que a pessoa pudesse passar de largo e não chegar muito perto, pois ela era uma pessoa impura, ela era uma pessoa imunda. Mas este leproso, ele quebra essa barreira, ele se aproxima de Jesus, ele vai contra a lei, contra aquilo que a lei cerimonial diz, e ele se aproxima e se coloca de joelhos diante de Jesus, e ele pronuncia esta frase tão ousada: se tu queres. Diferente do pai onde nós vimos, se tu podes. Para este leproso, o problema não era a fé. Este leproso tinha fé suficiente de que Jesus era o Filho vivo do Deus vivo, de que Jesus era o Messias esperado, de que nas mãos de Jesus estava o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua doença. E é por isso que ele clama: se tu queres. Na cabeça do leproso, o pensamento dele é o seguinte: olha, o Senhor pode até não querer, mas poder eu sei que o Senhor pode. Essa é a maneira certa de nós nos dirigirmos a Deus, não duvidando do seu poder, mas nos colocando sob ou debaixo da sua vontade. Deus, ele pode todas as coisas na minha vida e na sua vida, mas a pergunta a ser feita é: será que ele quer? Será que ele quer fazer o que nós desejamos que ele faça? Será que ele quer? Nós precisamos ter esta fé, porque a Bíblia diz, o autor da Epístola aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que nós tenhamos fé suficiente, porque com fé nós agradamos a Deus. É o que está implícito no versículo do autor da Epístola aos Hebreus. E Jesus então responde. Diz o versículo: e Jesus, movido de grande compaixão, e agora vem a coisa mais linda, estendeu a mão e tocou o leproso. Ele estava perto o suficiente para ser tocado. Jesus podia dizer para ele: olha, fique longe. Diz a lei levítica de que quando uma pessoa pura tocasse algo ou alguém impuro, a pessoa pura se tornava impura e ela precisava se lavar, se guardar e esperar alguns dias para que ela voltasse a ser purificada. Que quando uma pessoa limpa tocasse alguém imundo, a pessoa limpa se tornaria imunda durante um certo tempo. E era necessário fazer oblação, purificação e lavagem para que ela voltasse a ser limpa novamente. Mas neste caso específico, indo contra a lei cerimonial, quando Jesus, que é puro, toca o impuro fica puro, sem que o puro se torne impuro. Quando Jesus, que está limpo,
toca a pessoa imunda se torna limpa, sem com que a pessoa limpa se torne imunda. Este é o evangelho que eu creio. É quando Jesus ele nos toca, é quando Jesus ele nos purifica e ele nos limpa. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter fé e ousadia com as coisas de Deus e com o próprio Deus, sabendo que Deus tem todo o poder, Ele pode todas as coisas, mas o querer está nas mãos dele, não nas nossas, e de que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Como eu disse na semana passada, você bem deve se lembrar, bendito seja o nome do Senhor. E temos que ter a certeza de uma coisa, de que a nossa condição mexe com Deus. A nossa condição, ela causa algo em Deus. Deus se move de íntima compaixão pela nossa condição. Assim como Jesus se moveu em relação àquele leproso, Deus também se move de íntima compaixão por mim e por você. Bendito seja o nome do Senhor. E para nós só precisamos aguardar que a resposta de Deus seja: eu quero. É isso que Deus precisa falar. Porque poder ele pode. Resta saber se ele quer. Se Deus quiser, eu posso um dia ainda conhecer o mundo, os lugares que eu ainda não conheço. Se Deus quiser, ele ainda pode me dar uma casa da maneira que eu idealizo como casa dos meus sonhos. Se Deus quiser, eu ainda posso fazer cursos de especialização dentro das áreas que eu almejo. Mas resta saber se Deus quer isso. E eu tenho que estar pronto, confiante que Deus pode. E eu tenho que me preparar para receber com ousadia, me achegar o mais próximo possível de Deus, para que Deus estenda a sua mão sobre mim e diga: eu quero. O que vale para mim, isso sirva também para você. Se Deus quiser, Ele pode mudar a sua vida. Se Deus quiser, Ele pode realizar os seus sonhos. Se Deus quiser, Ele pode fazer coisas grandes e firmes que você ainda não sabe e não conhece. Glorificado seja o nome do Senhor. Nunca duvide do que Deus pode fazer, mas esteja pronto para aceitar o seu querer. O querer de Deus na nossa vida, ele tem que ser pleno, ele tem que ser superior, ele tem que ser acima de tudo e de todos. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós, querer não é poder, mas para Deus sim. Ele pode e Ele quer, segundo a sua vontade. Que esta palavra esteja no seu coração, esteja dentro da sua alma, mexa com o seu espírito e que você possa refletir que Deus tem o poder e está na sua mão também o querer. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.